Fala galera, tá começando aqui agora mais um podcast do Dazel Educação. Hoje eu estou aqui junto com o Renan, nosso CEO aqui da plataforma, e temos um convidado especial, Aloísio Moizinho. Sejam muito bem-vindos. Vou descrever aqui um pouquinho sobre o que o Aloísio faz para que vocês entendam o potencial aqui do nosso convidado, tá galera? Então vamos lá. Executivo no mercado financeiro com carreiras desenvolvidas em instituições financeiras locais e internacionais e gestora de recursos. Expertise em estruturação de operações financeiras no mercado de capitais, todas elas envolvendo fundos de investimentos e operações de crédito estruturado. Liderança na execução de mais de 3 bilhões de reais junto ao mercado local e internacional. Algumas experiências profissionais. Já trabalhou no The Bank of New York Mellon, Banco Modal e também já atuou como diretor responsável pela administração fiduciária em DTVMs, distribuidora de títulos e valores mobiliários. Atualmente, exerce o cargo de diretor na D3 Capital, gestora de recursos e inovante instituição de pagamentos. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Thiago. Currículo pequeno, né? Tá começando. Extenso, né? Então, Queria aproveitar aqui, na verdade, o Aloísio, a gente se espelha muito e tem ele meio que como um guru do mercado financeiro, né? Um amigo nosso de muita data. Já tem tempo que a gente está chamando ele aqui para conversar, mas a agenda dele é difícil. E é uma honra receber você aqui com a gente. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo. Né? A gente admira muito a tua história, o teu trabalho. E vai ser um prazer aqui ouvir um pouquinho do mercado financeiro, até para essa galera toda que está querendo começar a trabalhar no mercado financeiro, né? Com certeza. E o Aloísio veio de baixo, né? É bom dividir um pouco do que a gente sabe. Então, cara, seja muito bem-vindo e vamos embora. Eu já ia dar um spoiler aqui de onde ele veio, mas vou aproveitar o momento até para ele mesmo poder contar um pouquinho da história, um pouquinho de como ele começou e como que ele chegou até onde ele está hoje. Acho que pouca gente sabe até. Minha vida no mercado financeiro começou cedo, acho que desde 17, 18 anos, muito novo. Pouca gente do mercado sabe, mas eu vim de um projeto social. Tive a oportunidade e a sorte de ser chamado para ser office boy da área da tesouraria do Mellon Brascan. Na época era uma subsidiária do Banco Brascan no Brasil, isso em 2000. Antes da entrada do sistema de pagamento brasileiro, que foi criado em 2001, que por sinal é uma das melhores coisas aí, um dos melhores sistemas financeiros do mundo. Tem muita gente até ao redor do mundo que se espelha aí no nosso sistema de pagamento brasileiro. Eu lembro e dou como exemplo até hoje, antigamente a gente fazia a brokeragem, a zeragem dos fundos. O que é a zeragem? A compra de títulos overnight para comprar num dia e vender no outro era uma folha de papel que a gente pegava a assinatura do diretor e saía correndo da tesouraria para o Banco Central aqui no Rio, na Presidente Vargas. Ainda existia a Bolsa do Rio, né? Não lembro, Bolsa do Rio é uma boa pergunta. 2001 acho que não. 2001, já tinha acabado? Provavelmente. 2001 já tinha acabado, foi 90 e alguma coisa. Não pegou um pouquinho dessa parte não? Posso até pegar, acho que não. Procura aí, Renan, pra gente, até quando foi a Bolsa do Rio. Mas, ô Aloísio, tu veio de um projeto social, conta melhor essa história aí. O projeto social era chamado CAMP. Hoje, o que esse projeto social fazia era um curso de curta duração, de 3 a 6 meses. Ensinava ali o básico de um comportamento dentro de empresa. E eles selecionavam, tinha algumas empresas que eles selecionavam alguns menores e faziam um teste, era um estágio. Uhum. E aí eu fui chamado para essa tesouraria, e a operação de tesouraria do banco era para fazer a zeragem dos fundos, comprava os títulos e ia, como eu falei, no Banco Central, carimbava lá até 4h30 da tarde, fazia a compra dos títulos públicos que hoje a gente compra no nosso celular pelo home broker até de forma fácil. O digital já consegue fazer tudo isso. Né? Exato. Em 2001, na entrada do SPB, do Sistema de Pagamento Brasileiro, já mudou um pouco. Aí já o Banco Central já criou o sistema próprio, que é utilizado boa parte até hoje. Então hoje os bancos já fazem essa compra e venda de títulos já de forma online. Hoje não, né? Desde 2001.
e aí aquela função de office boy da tesouraria era extinta, né? E aí surgiu a oportunidade de começar a operação na tesouraria, de fato, na época da Mellon Brascan, que logo em seguida foi comprada, foi absorvida pelo The Bank of New York Mellon aqui no Brasil, com o intuito só de administração de fundos a princípio. E lá nesse primeiro emprego, eu acho que eu lembro que você comentou comigo que eles também te ajudaram você a fazer a faculdade na época, não foi? Uma situação dessa? Mackenzie, né? Foi a minha formação em Mackenzie, em contábeis. Surgiu uma oportunidade até quando eu estava com 18 anos nessa tesouraria, surgiu a oportunidade deles me ajudarem com a faculdade na época. Foi da onde comecei, de fato, a exercer a função de... Na verdade, eu agreguei valor, né? Apesar de nunca ter exercido a profissão contabilidade na minha vida, mas me deu um grande conhecimento para fazer todas as operações que hoje a gente faz no mercado. Até análise de crédito hoje, como a gente faz na própria gestora, me ajuda bastante a fazer uma análise de crédito, análise contábil das empresas em geral. Perfeito. Não que eu tenha exercido, mas só já agrega conhecimento, né? Nunca é demais. Principalmente tratando de informações financeiras de empresas. Saúde financeira é sempre importante a gente saber analisar, pelo menos de forma superficial, mas que deu uma boa ideia. Isso, inclusive, é um tema que a gente vai falar hoje aqui, de educação financeira, que está totalmente ligado ao nosso negócio, né? Que isso mesmo. Na agora plataforma. Tá surgindo da Zero Educação. Quem não sabe, já deixa anotado que já a gente vai fazer para vocês. Vou aproveitar aqui rapidinho novidade. E dar um spoiler, né? Que até, na verdade, ninguém sabe ainda disso. A gente vai lançar uma plataforma digital, né? Onde a gente vai lançar todos os cursos para quem quer se tornar corretor, quer começar a trabalhar no mercado financeiro através do seguro. E a gente vai estar disponibilizando esses cursos dentro desse aplicativo, dando todos os treinamentos, acompanhamento no dia a dia, ferramentas, para o cara realmente ter uma oportunidade de trabalho. E voltando a falar da parte da educação financeira, a gente vai bater muito nesse ponto, porque para vender seguro e para comprar seguro também tem que ter educação financeira. Com certeza. Né? A gente está falando de produtos financeiros. Exatamente. Aloysio, falando mais um pouquinho assim da tua trajetória, fala para mim assim, qual foi o momento da tua carreira no mercado financeiro que você teve a melhor sensação, né? Qual foi o momento mais marcante para você na tua carreira como empresário, como gestor de fundos, como... Enfim... Boa pergunta. Acho que... Qual foi assim aquela... Caraca, que você se sentiu realizado, cara? Por incrível que pareça, foi quando eu fui demitido do Banco Modal. Essa daí... Isso aí é corte. Conta mais. Fechou em 2002. Então foi bem em seguida, mas ela veio mal das pernas antes. Já não operava. 2002 tu tava fazendo o quê? Tu tava lá Tava como boy na tesouraria? Não, já tinha SPB. Mas não tinha nem ido lá um pouquinho na bolsa assim, não? Só ficava na frente olhando? Não tinha essa curiosidade? A gente não fazia as operações. Porque a operação de corretora era muito segregada da DTVM. A administração de fundos, eu não era broker de bolsa. Que recebia as ordens e emitia as ordens. Meu papel era a renda fixa. Certo. E a renda fixa é diferente, entendeu? Não era bolsa, na época BMF no caso, não era nem B3. Então eram papéis distintos. Investimentos, mas papéis bem distintos. Conta pra gente aí, essa demissão do Banco Modal. Uma redução de custo da área na época. Eu fui chamado em 2010 para o Banco Modal para montar a área de fundos estruturados, fundos especiais que eles chamavam à época. Fiquei até o final de 2013. No final de 2013 eles decidiram me mudar de área para a área de real estate. Tinha um fundo lá um pouco grande na época, um patrimônio de aproximadamente 200 a 300 milhões de reais, e acabou que esse fundo não deu certo. E como não deu certo, a área acabou sendo reduzida consideravelmente, e eu obviamente fui uma das reduções. Foi um ano de muito aprendizado. Na época minha esposa estava grávida, então imagina você ser demitido com uma esposa grávida de alguns meses e ter que fazer uma mudança radical na vida. Foi quando surgiu a oportunidade de montar a minha primeira gestora independente aqui no Rio de Janeiro.
chamada SF Investimentos. Foi uma belíssima oportunidade, grande aprendizado. Então, dali em diante foi onde eu comecei uma carreira aí de empreendedorismo. Começando nessa primeira gestora, obviamente depois eu mudei algumas coisas na minha vida, até chegar na D3 Capital, que até hoje existe e já faz a gestão de hoje 12 fundos, com mais ou menos aí 500 milhões sob gestão. Legal. Então foi uma mudança, acho que foi um passo para trás de 2013, com a demissão no banco, para dar 10 para frente. Acho que se eu não tivesse sido demitido, eu não teria tomado as decisões para chegar onde eu cheguei hoje. Eu acho que esse momento de 2014, você foi num escritório que eu tinha lá no centro. Exato. Que você visitou, né, ali na Rua da Candelária, e eu acho que você estava indo para fora do Brasil e fazendo a gestão da carteira aqui no... Né? Esse foi em 2016. 2016, segundo mandato do governo Dilma, nós tínhamos aí uma fase de impeachment, na verdade não tinha sido ainda, mas uma crise política, não era nem uma crise econômica. Eu sempre digo, a gente não tem crise econômica, a gente tem mais crise política, que gera crise econômica. Então a gente estava naquele segundo mandato da Dilma, nós tínhamos especificamente aqui no Rio alguns ex-governadores presos, então para fazer negócio, principalmente envolvendo gestora de recursos, estava muito difícil. Então foi um ato de decisão da família, a gente decidiu ir para fora do país e eu usei esse período até para estudar. Então eu fiquei 3 anos fora, 3 anos também de grande aprendizado, mas mantive a minha participação em uma outra gestora aqui no Brasil. Fazia gestão de alguns fundos, mas de 2010 até hoje eu só trabalhei em fundos estruturados. São fundos, a gente chama no mercado de fundos líquidos, não são aqueles que eu preciso comprar e vender. Por exemplo, ações da Petrobras, ação da Vale diariamente. Então, ou seja, eu monto uma operação, estruturo essa operação, coloco dentro do fundo e aí esse fundo ou paga rendimento ou ele tem um prazo determinado de duração. Então, não é um fundo que eu preciso estar presente ativamente na gestão. É uma gestão que ela dá mais trabalho num determinado momento, depois ele é gestão passiva. Hoje é muito comum a gente falar de fundo de laje, fundo imobiliário de laje que compra um imóvel comercial e vive de renda todo mês. Lá você só tem uma administradora que te manda lá os rendimentos mensais e você distribui esses dividendos. Então isso em 2010, 2011 não era nada comum. 2014, 15 um pouco mais, 17, 18, 19 foi melhorando e de 2000 eu diria que 2019, 20 para cá que aí teve esse boom de fundos imobiliários, aí, incluindo quando liberaram também a isenção de imposto de renda para fundos imobiliários listados na Bolsa e com um determinado número mínimo de investidores. Então aí atraiu muito investidor para esse tipo de fundos e fundos eles se tornaram mais conhecidos, o que não era o caso em 2016, 2017. Inclusive eu acho que agora isso está sendo até muito visto porque muita gente começou a fazer investimento nesse tipo de fundo para ter isenção fiscal, né? E agora isso está mudando um pouquinho, o governo está um pouco de olho nisso, está mudando algumas regras. Mudou algumas regras de alguns determinados tipos de fundos, principalmente dos fundos para exclusivos de grandes fortunas, mas ainda não mudou a regra do imobiliário também. Ele aumentou o número de investidores mínimos, hoje são mais de 100, antes, se eu não me engano, era mais de 51. Então mudou um pouquinho as regras, mas para fundo listado em bolsa acaba que não afetou tanto. Esses fundos listados em bolsa grandes, eles já têm um número considerável de investidores, então acaba não afetando tanto. Aloysio, voltando um pouquinho aqui no assunto do empreendedorismo, né? Porque a gente fala muito de mercado financeiro, eu acho que hoje o mercado todo está muito mais voltado para o autônomo do que para um empregado comum de CLT, ainda mais para quem está começando. O mercado mudou muito, a forma de contratação dos funcionários, né? Tanto que muito pessoal que é funcionário de banco e, de certa forma, está no mercado financeiro de um outro jeito e quer crescer, quer ganhar mais, esse cara ele tem que vir para a parte autônoma, de certa forma, empreender, virar um empresário, para ele realmente começar a trilhar o caminho dele, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho mais dessa tua trajetória
como empresário, você uma vez comentou comigo que você já até vendeu kimono na internet, ou seja, que não é fácil, né? Você vir de baixo, começar do zero, mesmo estudando muito, né? Tendo ali uma experiência que ele teve trabalhando num banco desde novo, mas para você empreender, você tem que também correr por fora em certos momentos para não deixar ali a receita, né, dentro de casa. Às vezes você se aperta, você faz um movimento, você sai de um emprego, começa a trabalhar em outro projeto, que esse projeto vai te trazer um retorno somente a longo prazo, e a gente tem que se virar no meio tempo, né? Me conta um pouquinho como é que foi esse momento todo de transição, que um outro ponto que eu também queria... A gente não comentou que você é faixa preta de jiu-jitsu, né? Por isso que também começou a vender kimono, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho desse teu momento. Como é que foi? Empreender, principalmente pensando em Brasil, é bem complicado, né? Como eu vim do mercado financeiro desde os meus 18 anos, como eu falei, era natural que eu tivesse que empreender, pelo menos tentar empreender dentro desse mercado. Então a primeira gestora foi um grande desafio, foi um grande passo, grande aprendizado, mas assim, infelizmente o mercado financeiro não depende só da tua habilidade pessoal, depende de vários outros fatores, principalmente o econômico, relacionamento, um pouco de tudo. Sim. E assim, a gente tem que sempre se cercar de pessoas. Eu aprendi isso com algumas pessoas do mercado. A gente tem que sempre se cercar de pessoas tão boas quanto a gente. Lógico. Eu tenho algumas pessoas que foram meus mentores nesse mercado. Tem o primeiro que acho que eu posso... Acho que ele não se incomodaria de ouvir o nome dele, mas Maurício Graco foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu era bem novo. Sem dúvida foi uma grande diferença na minha vida ter aquela pessoa na minha vida. Me ensinou bastante, brigou comigo bastante. O Maurício, ele era um dos diretores do The Bank of New York. Então ele brigou bastante, mas me ensinou muito. Então eu sou muito grato. E assim, a partir desses ensinamentos que a gente começa a entender um pouquinho mais do próprio mercado em si. Sim. Então o empreendedorismo seria natural no mercado financeiro, como foi a minha primeira gestora. E depois aí vem os hobbies, né? Que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sempre tive isso, treino desde os 10 anos de idade. Na minha família era muito comum isso, eu e meu irmão a gente sempre treinou. Todo mundo fala assim, a gente tenta sair do mercado financeiro, mas o mercado financeiro nunca sai de você. Eu tentei um período da vida sair do mercado e surgiu a oportunidade de dar aula de jiu-jitsu, então eu cheguei a dar aula de jiu-jitsu fora do Brasil. Surgiu a oportunidade também, como essa mente de empreendedorismo, surgiu a oportunidade de importar kimono. Na época era Paquistão e China para os Estados Unidos, então eu acabava importando e vendendo nos Estados Unidos e vendo como funciona também empreender fora do Brasil. Sim. Essa também foi uma parte muito importante na minha vida, porque uma coisa você aprendeu como se empreende no Brasil e como se empreende fora. E não tem falando um é ruim, outro é bom. Você só tem que aprender a jogar o jogo do jeito que ele é, né? Hoje, se você me perguntar se você quer morar fora, hoje eu não moraria fora. Mas quer empreender fora. Mas empreender fora é diferente. Então, assim, tem coisas... Inclusive, até em Dubai, né? Não, isso é projeto para o futuro. Mas tá andando. Em breve... Então, deixa quieto. Em breve a gente... Assim, mas tudo são oportunidades. Surgiu oportunidade, a gente tem que abraçar. Então, obviamente a gente não é bom em tudo. A gente tem que... Se você se cercar das pessoas que são boas em determinados produtos ou nichos, nessas pessoas que a gente tem que se abraçar, e são esses que se tornarão no futuro seus grandes parceiros. Nesse ponto que você falou da diferença de empreender aqui no Brasil e de empreender lá fora, o que você achou assim, que foi o ponto principal que muda? Esse ponto principal ele foi mais favorável, foi mais ruim? Para que lado? Mercado financeiro, tanto aqui quanto lá fora, eles são iguais. Eu diria, vamos lá, a burocracia é a mesma. Lá eu tenho uma SEC, aqui eu tenho uma CVM,
Lá eu tenho um Banco Central, aqui eu tenho um Banco Central, então esse é o mal necessário, eu digo que é sempre o mal necessário, porque se a gente não tivesse um fiscalizador e um regulador, independente do lugar que seja, vira bagunça. Então o mercado financeiro tem que ser regulado, tem que ser fiscalizado, ponto. Quantos esquemas a gente já viu aí de pirâmides financeiras, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, exchange de criptomoedas quebrando e sumindo com determinada quantia. Isso a gente vê no mundo todo, isso a gente não vê só no Brasil. Então a gente tem que ter órgão regulador fiscalizado no mundo todo. Agora, economia real, que aí eu já venho para empresas, tanto de produção, não necessariamente de prestação de serviço, mas de produção em geral, ou de consumo, um pouquinho da diferença é a burocracia Brasil. Eu vejo um pouquinho de burocracia Brasil comparado a outros países. Não necessariamente Estados Unidos, tá? Comparado até com a Europa também. Se eu pegar alguns países lá, eu também tenho uma burocracia um pouco menor que a do Brasil. E taxa, eu acho que imposto aqui é bom pagar, mas assim, talvez a gente não tenha o retorno que a gente gostaria, né? Também, mas aqui eu tenho determinados nichos do mercado que eles têm mais trabalho tributário, a receita é mais tributária, eu diria, do que da operação em si. Certo. Se eu pegar o setor que eu conheço até um pouquinho, o setor de frigorífico, por exemplo, é uma jogada tributária. Você tem que ter um bom escritório de advocacia tributária do teu lado para poder ver para onde você vende, para poder gerar um melhor crédito de CMS ou um menor custo de CMS para a tua operação. Então acaba que a tua operação deixa de ser abate de animal para ser uma operação tributária. Sim. Eu dei um exemplo, tá? Tem vários setores que trabalham dessa forma também. Então, o tributário influencia tão forte assim que acaba se tornando o business principal do negócio. Exato. Fazendo uma analogia rápida que você falou, por exemplo, na Dazel, o produto final, a gente vende seguro para os clientes. Sim, mas o nosso negócio hoje na Dazel, ele é muito mais financeiro do que a venda do seguro em si. Lógico que tem um atendimento aos clientes, que é muito importante, mas como a gente fala de plataforma de corretores autônomos, o poder financeiro influencia muito na operação. E aí também vem toda uma engenharia tributária para poder ter uma margem, né? Sempre um joguinho de xadrez, né? É um jogo de xadrez. Ô Aloysio, voltando aqui no ponto assim, de empreendedorismo, né, que a gente aqui na Dazel bate muito, que a gente tem muita gente que está começando, mais jovem, está trabalhando, até também o pessoal do mercado financeiro, né, assessores de investimento, que tem um pouco... eles não gostam muito de falar de seguro, né, de vender seguro, de falar até para o cliente dele que vende seguro, né? O que você acha do plano de saúde, dos seguros em geral, em conexão com o mercado financeiro? O que você acha que isso pode agregar, principalmente para um assessor de investimento que está começando agora a carreira? Assessor de investimento assim, hoje a gente tem, vou dar um chute aqui, tá? Aproximadamente uns 20 mil assessores de investimentos registrados hoje. E está sendo uma profissão cada vez mais concorrida. Então, acaba diminuindo muito a margem de rentabilidade da própria empresa de assessoria e do próprio assessor. A gente tem as grandes aí, que são geralmente atreladas a grandes bancos, grandes instituições, mas uma hora a margem diminui para todo mundo. Então, eles seriam obrigados a buscar outros produtos para monetizar a operação deles. São mais fatias para o mesmo bolo. Né? Exato. O dinheiro no Brasil não aumentou para ter o aumento de número de assessores de investimento, ou seja, o que a gente tem de recursos aqui, eles serão distribuídos de forma, aí, obviamente, cada um com a sua quantia, mas o recurso em geral não aumentou. O Brasil continua aí, pelo menos nessa... Não tá, o crescimento do mercado não foi proporcional ao crescimento do número de assessores, no caso. Então. Exatamente. Então, é um desproporcional, tem um crescimento desproporcional de número de assessores. Aí, se a gente pegar os últimos 3, 4 anos, registrados, obviamente. Então, assim, a fatia do bolo diminuiu para todo mundo, o spread diminuiu para todo mundo, o ganho diminuiu. Então, as próprias empresas de assessoria, elas precisam mudar um pouco
o perfil, isso é minha opinião, tá? Fora mercado. Então eles precisam ter mais produtos aí para ter mais, até para concorrer melhor. Então eu até gosto de falar, se a gente verticalizar a nossa operação, eu agrego mais valor a ela. Obviamente eu não tenho uma empresa de assessoria de investimentos, eu vou começar a comprar terreno, não faz sentido. Então, mas se eu tenho uma empresa de assessoria de investimentos e analiso aquele público, eu tenho um data aqui que me mostra o que esse público necessita. Ele então, consome dificilmente uma pessoa que tem uma aplicação de 20, 50, 100 mil reais, ele não tem um carro na garagem que ele não precisa de um seguro de carro, por exemplo. Dificilmente uma pessoa que tem um recurso de 200, 300 mil investidos na corretora dele, ele não tem um plano de saúde. Sim, que até não tem nem sentido, né? Ele vai investir 300 mil e não tem um plano de saúde. Exato, não faz sentido. Sai até um pouco da lógica da educação financeira, né? Exato. E dificilmente uma pessoa que tem um patrimônio investido numa conta de uma corretora de 1 milhão de reais, 2, 3, 4, 5 milhões de reais, ele não tem funcionários. Então, assim, a gente tem uma cadeia e tem uma gama de produtos que podem ser ofertados para esses determinados clientes, obviamente com estudo e análise de toda a base desses clientes. Então, assim, tem cliente que já que tem 5, 6, 7 milhões, provavelmente é um empresário ou um pequeno, médio empreendedor e tem um certo número de funcionários. Então, obrigatoriamente ele tem necessidade de contratação de um seguro. É o famoso cross-sell, né? Então, você pegar ali o mesmo público, o mesmo nicho que você já atende e oferecer novos produtos para cobrir as necessidades que os mesmos possuem. E, na verdade, isso também para a galera mais jovem que está começando, mas a gente aqui na Dazel, a gente também atende muitos assessores de investimento, alguns escritórios de assessoria de investimento, e a gente percebe que tem algumas situações onde são escritórios mais parrudos, né, que trabalham quase family offices, e eles não têm nenhuma receita de seguro. Porque eles são tão bons no que eles fazem que eles já acabam não querendo olhar, e tem sim um preconceito, só que eles estão deixando dinheiro na mesa. Né? E eles não precisam, de repente, estar ali na ponta vendendo totalmente o seguro, mas ele pode ter um braço dentro do negócio dele que pode pegar essa receita do cliente e botar no bolso dele, né? Então, assim, tem muita grana aí com seguro, que é um mercado que está crescendo todo ano, muito aquém ainda do que poderia, né? Comparado com outros países. E aí, aproveitando, eu queria até que você falasse um pouquinho da tua experiência fora, né? Como você enxerga o crescimento no mercado de seguros aqui no Brasil? No mercado de seguros em geral, vou falar até um pouquinho, saindo um pouco de seguro, vou falar um pouco de previdência, tá? O que é muito diferente, eu acho que é um pouco da falta de conhecimento da nossa parte aqui com relação à previdência. Hoje em dia, acho que eu chutaria dizer que 98% da população aí ela vai ficar dependente aí daqui a 30, 40 anos do nosso INSS. Então é um dos maiores erros que eu vejo. E assim, em contrapartida, eu não vejo nenhum incentivo para que a gente tenha algum tipo de plano de previdência privada. Já começa pelo fato de eles serem tributados hoje. Ele é dedutível? Sim. Não todos. Em alguns casos. Não todos, mas ele é dedutível sim. Mas só pelo fato de ter algum tipo de tributo em algo que é a tua, entre aspas, aposentadoria, eu já vejo uma grande falta de incentivo por parte do governo em si, de incentivo para esse produto. Um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o IUL, que é um tipo de seguro de vida deles, que tem a isenção de imposto, por exemplo. Você capta aquele recurso ao longo da vida e você tem a opção de recebê-lo em determinado momento, em determinada idade, ou receber mensalidade, com a isenção de imposto. Então, só pelo fato de ter um determinado tipo de tributação, você já vê que a falta de incentivo do nosso lado. E também um pouco de falta de conhecimento também da nossa parte para entender um pouco de seguros mais complexos como esse. Eu diria que o plano de previdência, nosso PGBL e VGBL, é muito complexo para uma pessoa comum que nunca estudou sobre. Com certeza. Ele adquiriu isso com um gerente dele do banco. Entendeu? Não vamos generalizar, mas
o cara do banco ele está sendo tão cobrado ali, né? Precisa bater meta. Tem que bater meta, que ele acaba, às vezes, a gente pegou agora um caso de uma cliente nossa, com seguros de proteção de renda, assim, que não fazia o menor sentido, né? Eu faço assim, o cara tava torrando dinheiro. Então, mas isso vem muito da educação financeira. Sim. Porque essa cliente era uma médica. Só que a educação financeira que ela teve na escola foi zero. Sim. Então, quando ela chega para um cliente, para um gerente de banco, o gerente de banco faz o que quer com ela. Sim, mesmo sendo médica, mesmo tendo todas as... A educação dela ela foi voltada para outro ramo. De parte financeira, acaba sendo lei de E aí, só complementando, o que a gente está tentando até fazer aqui, o Aloysio, na Dazel, é trabalhar muito essa questão de educação financeira, de certo modo, porque para você vender seguro, você tem que ter educação financeira e para comprar seguro também. Porque tem 30% da população, por exemplo, que tem plano de saúde só. E a gente tem produtos baratos para outras pessoas que acham que não podem pagar. Só que o que falta? Falta alguém chegar e passar a informação correta e mostrar... E mostrar os benefícios, do que isso pode impactar. Porque se você chegar e falar, o cara, eu guardo dinheiro porque se acontecer um dia um problema eu pago. Mentira. Ele não vai guardar o dinheiro e quando tiver o problema lá de saúde dele, ele vai ter que ir no SUS, porque ele não vai ter o dinheiro para pagar. Exatamente. Aí se for um cara rico, então, aí beleza, ele vai até gastar, mas aí... Pô, ele torrou dinheiro, não faz sentido. Esse é só a ponta, a gente só está pensando, esse é só a ponta do seguro de saúde, o seguro de saúde não, do plano de saúde em si. Sim. Mas se a gente pensar aí quantos administradores, diretores de empresa que você conhece, de empresa grande que fatura pelo menos aí seus 50, 100 milhões ano, que não tem um seguro de diretores e administradores. Te digo mais, os de seguro... O seguro performance para obra só tem porque na grande maioria é obrigado. Senão nem tem. Seguro garantia? Na maioria das... A gente tem diversos outros ramos de seguros que só são contratados realmente por obrigação. Porque se fosse por cultura... Exato. E sim, e quebra muita empresa. Se não tem, acaba quebrando muita empresa. Então, um exemplo do seguro de lucros cessantes aí evitaria muitas empresas de quebrarem, mas... Então, quantas empresas você conhece que tem lucro de um seguro contratado de lucro cessante se não for uma empresa provavelmente listada? Exatamente. Fora isso, não tem. Então, mas eu acho que está faltando então um pouquinho a galera começar a tocar mais nesse assunto até com seus próprios clientes, os assessores realmente fazer ali um 360 do cliente dele e olhar todos os pontos do que só simplesmente ficar vendendo produto. Você quer troca a carteira dela? O que eu falo na gestora é assim, eu nunca vendo nada que eu não veja nenhum de forma clara, não necessidade, você contrataria? Eu não vejo ganho para o cliente, porque assim, não adianta eu vender para ele um produto se aquele produto não é interessante para ele. Por exemplo, eu estava até num café da manhã essa semana conversando com alguns amigos e estava falando até de investimento até. Eu falei, eu não vendo investimento, você não precisa me pagar a taxa de gestão, eu vou ganhar na performance. Porque na performance, quando eu boto meu ganho na performance, eu demonstro para você que aquilo ali é vantajoso e eu vou ganhar em cima da performance do investimento. Entendeu? Eu falo para ele, eu confio no negócio e por isso eu me dou o luxo de ganhar na performance. Não ali na qualquer taxa de transação. E não na taxa de transação. Então é um pouco diferente a metodologia. Eu mostro para ele que estou ganhando quando realmente eu tenho ganho na operação. Isso é bom até para você ganhar também a confiança do seu cliente. É assim que a gente ganha bastante confiança na gestora de fundos. Assim, eu mostro o ganho. Se eu mostro um benefício para ele, um benefício que seja ele um benefício financeiro, um benefício fiscal, um benefício patrimonial de certa forma, eu ganho a confiança dele. Eu mostro na prática o que de fato seria um ganho para a operação dele, independente do que seja. Então, eu olhando para um cliente desse, pensando no setor de seguros, eu vou olhar o que aquilo ali traz de benéfico para ele. Se é um seguro lucro cessante, a gente cita exemplos. Tem diversos exemplos aí que aparecem aí de não necessariamente a empresa parou por determinado motivo, e aí a gente tem um seguro que cobra aquele tipo de receita, né, na verdade. Certo. Então, vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, esses navios todos de petróleo que estão parados aí,
Eles não estão com... você trabalha com esse tipo de operação, né, Luiz? A gente faz algumas importações de petróleo, derivados de petróleo, isso um pouco na Intreat, que é uma trading. Então a gente faz algumas operações dessas. Tem alguns navios aí que estão... Na verdade, o Brasil ele produz, mas não consegue refinar 100% da quantidade de petróleo que é produzido aqui dentro. Então, grande parte dele é importado de alguns países, mundo afora. E a gente faz algumas operações de importação desses insumos aí. Entendi. E aí esses navios que ficam parados, que são navios russos, e, por exemplo, uma operação dessa que está travada, alguém está tomando um prejuízo grande, né? Será que teria algum seguro para esse tipo de situação? Com certeza tem. Para sair o navio de lá já tem que estar com seguro, independente de onde ele vem. Entendi. Até porque o principal aí é o seguro. Eu digo assim, um seguro de lucro cessante porque o teu dinheiro está parado lá, está tomando prejuízo, alguma coisa? Esse já não, mas o seguro ambiental com certeza tem. Entendi. Entendeu? Não entraria o garantia numa situação dessa? Difícil, o seguro garantia para esse determinado tipo de operação um pouco mais difícil. Você sabia que tem um programa, um torneio de inovação de seguros, né? E aí o pessoal que é da área, eles estudam e inventam, vejam uma situação, novos produtos de seguros, inovações. Tem. Tá aí, ó. Eu já vi que lá fora tem até seguro para outdoor, tipo, coisas assim que a gente nunca parou para pensar por aqui. Tem muito tipo de seguro. Então assim, cara, mercado subdesenvolvido. Exatamente. Né? Principalmente aqui. Tem muito para crescer. Muito. Exatamente. Esse que é o ponto. Isso mostra que a gente tem muito espaço, muita margem para crescer ainda no mercado. Né? Com certeza. Aloysio, o Renan comentou que você é faixa preta de jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma arte marcial aí que é muito famosa por trazer bastante disciplina para o aluno. Queria saber um pouco aí da sua opinião sobre o quanto que uma arte marcial ou um esporte pode te ajudar a ter disciplina no dia a dia dos negócios. Boa pergunta. Boa. Eu conheço algumas pessoas aí do mercado financeiro que treinam também. Eu acho que a opinião é unânime. Eu acho que é o que a gente dá equilíbrio para muita tomada de decisão. De decisões de alto risco, que você chama? Tanto de alto risco, de liderança, acho que para tomada de decisão em geral, não necessariamente para risco e investimento. Certo. Não só profissionalmente, mas também vida pessoal, dia a dia. Hoje o jiu-jitsu para mim é um hobby. Treino, eu diria que praticamente todos os dias. Não me vejo não colocando o kimono. E me dá me dá muita segurança em muitas decisões que eu tomo, tanto no profissional quanto no pessoal, vem aí do jiu-jitsu. E pensando para as crianças aí até que estão começando, que os pais aí gostariam de colocar, acho que é um aprendizado, é uma disciplina. Eu diria que boa parte isso desenvolve habilidades, inteligência emocional. Boa parte da minha educação veio na época do judô. Então eu diria que se tiver a oportunidade de colocar os seus filhos numa arte marcial, independente de qual seja, eu acho que é válido, é um aprendizado imenso aí, seus filhos vão agradecer. Bacana. Eu também não sou faixa preta, né? Sou faixa azul, estou começando aí no jiu-jitsu, mas o aprendizado que eu tirei desses últimos meses, né, é porque, primeiro que é uma válvula de escape, porque o nosso negócio, o mercado, ele é difícil, é muito, muito concorrido. Todo dia a dia. Todo dia está mudando, tudo muito rápido, então a gente tem que, né, tá sempre se reinventando, e o esporte, ele me ajuda muito a criar essa válvula de escape para você suportar esse processo. E também alguns momentos que ali de situações difíceis, né, que você tá ali no jiu-jitsu. Pô, eu me lembro que tem um faixa preta grande pra caramba lá da academia. Sempre tem. Cara, quando eu vou treinar com ele, eu já fico assim, meu Deus do céu. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Vou tomar um amasso agora. Pô, eu já sei que ele vai me amassar, cara. Só que aí a hora de tomar decisão difícil. Aí você tá ali apertado, mas você
Depois que você consegue, às vezes, né, sair de alguma situação difícil, isso você traz para o teu dia a dia, porque, cara, você, naquele momento que tu tá ali com aquele problema, tu tem que ter aquele estômago para poder segurar a pressão, porque se você deixar a peteca cair, aí você vai ladeira abaixo. O problema que era desse tamanho, fica desse tamanho e vira uma bola de neve. E você não... Por quê? Porque você não conseguiu segurar o teu emocional. Então eu acho que o jiu-jitsu ajuda muito. E eu, no meu dia a dia, eu sou assim, se eu não conseguir treinar de manhã, ou correr, ou malhar, que seja, o meu dia é completamente diferente. Sim. Completamente diferente. E eu chego no escritório, sempre vai ter problema. Mas se eu já venho com uma energia diferente, o problema que é gigante, ele fica bem menor. E a coisa vai e flui melhor. O dia é melhor, você transmite uma energia melhor até para os seus funcionários, quem está junto contigo, quem está trabalhando contigo. E é o esporte, cara. Se eu tivesse essa percepção lá atrás, porque eu sou empresário desde muito novo, né? Empresário pequeno, microempreendedor, que seja. Mas se eu tivesse essa percepção do esporte, eu sempre malharia de manhã. E eu não era garoto, né? Jovem, 21 anos, e acordava, ia direto para o escritório, não sei o que, e trabalhava, e era aquela explosão, aquele estresse, e achava que estava tudo certo, que o negócio era daquele jeito. Mas aí você vai vendo que você foi tomando algumas decisões erradas no passado, e você não entende que o esporte está atrelado a isso. Então eu sei, para a galera que está começando agora, eu queria deixar um recado. Tá difícil. É difícil, ter que estudar, correr atrás, vem de baixo, vem de família humilde, vai passar dificuldade. Falta tempo, mas aí não se alimenta bem, tem pouco dinheiro, mas, cara, não pode deixar o esporte de lado, porque isso vai impactar muito. Ajudar a válvula de escape. Muda o ritmo. Muda muita coisa. E isso eu só consegui enxergar depois de muitos anos. Na verdade, de uns 3 anos para cá. Bacana. Você comentou sobre a demissão do Banco Modal, é isso? Sim. Ter sido o seu ápice de carreira, que te trouxe diversas experiências, aprendizados. Você era CLT no Banco Modal? CLT, é isso? CLT. E logo depois que você foi demitido, você passou a empreender. O que você acha que na sua cabeça mudou, principalmente você sair do regime de CLT para colocar a pele em risco na parte de empreendedorismo? Ganhei mais dinheiro. Boa resposta. Não precisa nem falar muito. Assim, ser o próprio chefe. Mas não isso. O ser o próprio chefe é legal, mas traz muito mais responsabilidade. Mas ali eu não fico parado quando você passa por empreender, você não fica parado no ego de ninguém. Você ultrapassa. Então se... Calma aí. Vamos anotar essa frase aí. Vamos, segue, vai. Flui daí, vai. Fala dessa parte do ego aí, que o ego no mercado financeiro é complicado. Acaba que você tem, não só eu, tá? Veio muito par meu de muita qualidade, garoto inteligente, bom. Tinha uma menina que trabalhava comigo, hoje ela está na Verde, uma das maiores gestoras independentes aí, dava banho em muito cara de 20, 30 anos de mercado. Super inteligente. Então, assim, às vezes ficar numa determinada instituição, independente da instituição que seja, tá? Às vezes te trava. Você não absorve, você não consegue mostrar o teu 100% do teu potencial, que seja um 80%. Então você acaba ficando travado aí por limitações da própria instituição, do próprio... independente do nome, tá? Mas você fica travado não podendo demonstrar do que realmente você é capaz. Então acaba que quando eu saí de lá, abriu um leque enorme na minha frente. Você passou a fazer o que você enxergava que daria certo, vou arriscar, vou fazer. É isso. E não tinha ninguém te impedindo. Não tinha. A decisão é sua, né? A decisão é minha. Obviamente, a gente trabalhando em gestora de investimento, a gente tem que tomar muito cuidado, são recursos de terceiros, o nome já diz, gestora de recursos de terceiros, então é mais responsabilidade, mas se você tem confiança no que você faz,
Acho que não tem, acho que você só tem a agregar. Não é difícil hoje investir hoje, dar crédito hoje, independente do tipo, são diversos tipos de investimento hoje. Tem a parte de investimento real estate, que a gente mais foca um pouco, um pedaço da nossa gestora é focado no imobiliário hoje, anda bem, a gente tem um sócio lá que toca essa área muito bem. A área de crédito, a gente geralmente faz um comitê, operação de crédito, então a gente analisa muito bem, a gente tem desde operações de crédito clean, que é sem garantia, operação com garantia, então a gente tem uma análise boa aí do CNPJ, do CPF ou do próprio ativo que vai ser posto em garantia. Então eu digo que dar crédito, todo mundo acha que é fácil. Mas se fosse fácil, o Thiago daria crédito para o Renan, ou o Renan daria crédito para o Thiago e assim vai. Crédito é uma arte. É uma arte de analisar risco, né? Risco. E quando você tem as pessoas com liquidez querendo dar crédito e as pessoas com necessidade de caixa para tomar crédito, você consegue unir essas pontas? Você tem um negócio. A gente tem um negócio. Então a gente tem uma operação de crédito. Se você pensar assim, o Itaú começou como? Acho que você mandou até um vídeo. Mandei. Ele começou fomentando, acho que não me engano, o agronegócio. O agro. Começou no agro, da família Moreira Salles, começou fomentando no agro. Se juntaram com um banco na época, sim, em 1920, 40. E foi numa salinha. Começou uma operação de crédito pequena. Então, assim, hoje eu sou fã de crédito, operação de crédito. Eu acho que o meu futuro que eu digo como pessoa jurídica. Essa tá? pergunta estava aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais da D3 Capital, do Inovante também, né, da instituição de pagamento. E qual é o seu objetivo com a D3 Capital nos próximos anos? Vamos botar aí 5 anos. E qual é o teu objetivo de carreira no mercado financeiro? Onde que você quer chegar? Me aposentar em 10 anos? Não, esquece aposentar. Primeiro você vai conquistar. Tá. Porque eu quero que você fale. Que eu fale o quê primeiro? Eu quero que você fale tudo. Inovante, instituição de pagamento, apareceu para a gente aí em 2021 com o Fábio, nosso sócio majoritário e fundador. Desse cara eu sou fã. Montou uma estrutura, uma operação em Umuarama, interior do Paraná. Se eu não me engano, começou ele sozinho. Hoje a gente tem uma equipe hoje de 5 pessoas. Fábio veio me procurar. Quem me apresentou o Fábio foi um advogado que eu conheci em 2018 numa operação de um fundo específico, e é o mesmo advogado do Fábio, em 2020 ou 2021. Esse advogado me procurou e falou: Luiz, você está estruturando o fundo de investimento de direito creditório para dar crédito? Falei: tô. Ele, vou te apresentar uma pessoa. E me apresentou o Fábio. Fábio veio lá do jeito dele do interior, com receio. De carioca. De carioca. Inclusive. De carioca. Brinco com ele até hoje. Fábio sentou na nossa mesa lá. Quando ele me mostrou a operação dele, eu falei: Fábio, você não tem que ir. Isso eu falo para ele até hoje. Você não tem que estar sentado na nossa mesa na Vila Olímpia aqui em São Paulo. Você tem que estar sentado já na frente de banco grande. E aí ele tinha a operação dele lá que rodava numa outra instituição de pagamento. Na época ele era uma white label só, de um banco digital. E aí em 2021 a gente se juntou a D3 com o Inovante e a gente começou a tocar a operação em conjunto. Em paralelo a isso, a gente montou o FDIC, que ele já queria montar, e começamos a fazer a operação de crédito para os clientes do Inovante também e trazer clientes novos. Então acabou que o Inovante, pelo fato de ser instituição de pagamento, hoje regulada pelo Banco Central, ela não pode dar crédito. E aí a gente, com o FDIC da gestora, a gente pode dar crédito. Então todo mundo que vem procurar a D3 para dar crédito, eu falo: abre uma conta no Inovante, eu vejo você rodando o teu financeiro dentro da nossa plataforma digital. Conseguir fazer bem a análise de crédito. Exatamente. Aí hoje eu consigo fazer uma análise de quanto aquela PJ está rodando dentro do banco para dar crédito ou não para ela. Te dá mais segurança, né? Então eu tenho a gestora fomentando o Inovante e vice-versa. E eu tenho o Inovante fomentando o produto gestora. Então hoje a gente tem uma sinergia aí ótima. As duas operações são segregadas, 100% segregadas, mas elas no final do dia elas se conversam, porque uma fomenta a outra de informação.
Informação que eu digo, obviamente, com todas elas abertas pelos próprios tomadores de crédito quando necessário. Então, elas acabam se misturando. A gente está numa fase aí de aprovação de um outro tipo de instituição financeira no Banco Central. Qual seria exatamente? A Sociedade de Crédito Sociedade de Crédito. Que é uma SCD. Deve demorar ainda, eu acredito, que uns 6 meses a 1 ano, não é fácil. A gente ainda está passando por todo Do processo o processo do Banco Central. Mas pensando aí no futuro da D3 Capital, eu tenho mais sócios lá. Hoje o Rafael e a Thaís tocam muito bem a operação, a Thaís no jurídico e compliance, o Rafael na gestão. Eu até brinco com eles, eu falo, um dia eu quero só ficar recebendo dividendos e vocês tocam a operação da gestora aí toca a operação da gestora que é de vocês. E de fato eles abraçam a gestora, é deles. Eu, como fico até numa parte mais de distribuição comercial hoje, eu saí um pouco da gestão, não saí dos comitês, mas eu saí da gestão. Então acaba que a gestão eles tocam aí com maestria. O Rafael... com maestria, ele toca bem. E você perguntando assim, futuro da D3, em 5 anos. Eu estou preparando para a D3 ela ter, eu diria que pelo menos metade do volume de gestão, subgestão, está fora. Para investimentos em produtos offshore. Hoje a gente tem produtos offshore, hoje a gente já investe em real estate lá fora e investe em bolsa Chicago e Nova York. Então, a ideia se hoje eu tenho 500 milhões de reais sob gestão, a ideia é bater 1 bi, 500 milhões no Brasil e 500 milhões em dólar, obviamente dariam 100 milhões hoje dariam mais ou menos 100 milhões de Isso dólares. Isso em quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos. De um tempo para cá, eu diria que de 2022, início de 2023, teve uma demanda enorme de investidores nossos. Dos 12 fundos que a gente tem hoje, 9 são para investidores profissionais ou mesmo grupo econômico. O que são investidores profissionais? É mínimo de 10 milhões de reais investidos. Então, deles, hoje a gente tem aí, eu diria que desses 9, 5 já tem patrimônio fora. Então, para a gente não perder esse mercado para outras gestoras fora, obrigatoriamente a gente teve que mudar um pouco a nossa operação, entender como é que funciona o mercado norte-americano, principalmente europeu. O Rafael já andava bem com investimentos lá fora, então a gente tô migrando um pouco, olhando um pouco para esse mercado fora agora, para os próximos passos, principalmente por conta dessa demanda local de investimento fora. Muita gente pergunta, e a alta do dólar influencia? Sim e não. Influencia porque o dólar hoje é R$5. Hoje essa semana a gente teve até um movimento do Banco Central aí, swap da moeda, para poder tentar segurar o preço do dólar, a volatilidade da moeda. Mas todo mundo que a gente fala desses investidores, eles já estão estabilizados, eles não precisam aumentar o patrimônio. O que eles precisam? Ter mais segurança no patrimônio. Sim. Então, uma maneira de ter segurança no patrimônio é deixando parte alocada em dólar, independente do valor da moeda hoje, tá? Então, por isso que eu digo que a variação cambial, ela dá medo, sim, mas não é o principal fator para essas pessoas, esses investidores estarem tirando dinheiro do Brasil hoje. Eu diria que pelo menos nesse último ano aí a gente fez mais ou menos 1 bi de real, que dá mais ou menos uns 200 milhões de dólares aí de dinheiro de investidores para fora. Só o que a gente fez de operação intermediária, de operação de câmbio desses investidores. Então, pelo menos eu vejo o que tem na nossa mesa, né? Que tem debaixo dos nossos investidores. Fora a parte que a gente não vê. Num cenário macroeconômico, eu também vi essa notícia essa semana da intervenção para segurar ali a cotação do dólar. Num cenário macroeconômico, quais são as consequências? É positivo no geral ou tem os lados negativos? Quais são as consequências do governo realmente segurar essa flutuação aí do dólar? A fraqueza a gente diz assim, ele para segurar a moeda ele acaba gastando, não deixa de ser mais um gasto. Então, ou gastando ou se endividando, né? Então não deixa de ser mais um gasto. Então, se ele está segurando a moeda, ele está pagando um prêmio por isso.
Entendi. O prêmio pode ser caro, mas, assim, estratégia do governo. Infelizmente, a gente não sabe quais são todas as decisões deles. Certo. Mas, vendo pelo nosso cenário dos investidores, eu acho que a gente vê um movimento de retirada de recursos do Brasil, dos investidores, dos residentes, eu diria, que é o que mais me preocupa. Que agora, imagina dos investidores estrangeiros, se eles vão querer, de fato, colocar dinheiro no Brasil. Essa é a minha maior preocupação. São as duas preocupações, retirada de recursos, tanto de residentes no Brasil, de brasileiros, tirando dinheiro daqui, quanto os investidores estrangeiros que estão tirando os recursos deles que estavam alocados aqui no Brasil. Porque a consequência disso acaba afetando não só o mercado financeiro, mas qualquer outro mercado. Economia em geral. A economia em geral, realmente. Né? Mas falando aqui da D3 Capital, isso seria até, seguindo a linha de especialização que vocês estão trilhando, isso seria até um ponto positivo para vocês, né? Porque se vocês se especializarem nessa parte de investimentos fora, vocês podem começar a ser mais procurados para esse tipo de transação? Pode ser. Eu diria que assim, hoje você vê poucas gestoras do nosso tamanho hoje, a gente é pequeno. Hoje a gente tem, como eu falei, meio bi sob gestão, a gente é bem pequeno. Comparado a outros. Só que os grandes, eles são geralmente detidos por bancos. Se você pegar as maiores gestoras aí de fundos de investimento, é a do Bradesco. Gestoras independentes, você diria que você está em que... Tem muita gente grande. Tem muita gente. Tem bastante gente grande. A gente é pequeno, mas a gente é um pequeno diferenciado. Eu diria que poucas dessas gestoras independentes, principalmente do nosso tamanho, poucas delas têm fundo offshore já. Hoje a gente já tem um fundo offshore. Que opera em bolsa norte-americana. Então, é a especialização, né? Então o Rafael que acaba agregando bastante valor nisso, ele está tocando bem aí os fundos e a gente montou um primeiro agora como um teste, deu certo e a gente já foi para o segundo e agora esperando aí só crescer. E aí como é que cresce os fundos agora? Esse é um dos poucos fundos abertos que a gente tem hoje. Cresce demonstrando valorizar resultado. Então é questão de tempo. Quando isso se espalha, né? Sim, o boato chega rápido no mercado. Chega rápido. Tanto para o mal quanto para o bem. A fofoca rola por aí. Tanto para o mal quanto para o bem. É verdade. É verdade. Fofoca boa conta mais, né? Eu falo, a gente tem esse diferencial, que a gente é pequenininho, mas a gente dá trabalho. Né? Eu acompanho a D3 Capital, né? Inclusive adoro ir lá para o escritório. Nosso escritório aqui foi um pouco... Teve como referência o escritório da D3 Capital. Nada se cria, eu adoro lá para ver tomar o café lá do Gross, lá, pô, muito bom. E eu vejo o quanto que vocês estão crescendo aí em pouco tempo, né? Então, eu fico só na torcida aqui, cara. Torcendo. Recíproco. Tem que torcer para quem tá com a gente, né? Para todo mundo. Bem, acho que para a gente poder finalizar aqui, eu queria agradecer mais uma vez a tua, o prazer é meu. Tua presença. Thiago arrebentou aí. Muito obrigado. E eu queria, Luiz, eu te pedir para você deixar um recado aí para essa galera toda que está chegando, que está trabalhando com seguros, que de repente está entrando aqui até para trabalhar com a gente na Dazel, na plataforma, através do Dazel Educação. Ou que não está entrando, que está por aí buscando também novas oportunidades em outros mercados. Deixa um recado para essa galera aí que está com sangue nos olhos aí, querendo crescer na vida. Acho que oportunidade a gente tem na mesa, né? Acho que é tudo questão de dedicação. Se você dedica a algo, acho que dificilmente você não consegue produzir. Independente do setor, tá? Não estou nem olhando para o setor de seguro, setor de assessoria de investimentos em geral, de mercado financeiro em geral. Acho que se para mim, que quando eu comecei aí com 18 anos, era um sonho, eu olhava aqueles diretores entrando no banco, eu falei, um dia eu quero ser desses, e hoje eu sento na mesa com todos eles. Então, é objetivo. Se traçar um objetivo na cabeça, acho que dificilmente você não vai conseguir só se não correr atrás. E também lembrar que as coisas não vêm da noite para o dia, né? Não, infelizmente não. Não vem. E o processo todos os dias.
muito trabalho, Não, mas a gente sabe que, pô, se você olhar o teu posicionamento hoje, até na tua empresa, e você olhar há 10 anos atrás, você talvez esteja vivendo o teu sonho hoje. bem provável, bem provável. Se eu olhasse 10 anos, não, se eu olhasse 20 anos atrás, eu com Sim. 39 agora, quando eu comecei eu tinha 18, eu fazia a brokeragem dos fundos de investimentos e olhava aqueles gestores de fundos lá fazendo as operações e falei, um dia eu Mago quero ser do mercado financeiro, quero ser esse cara. E hoje eu tenho uma gestora, não está longe do que eu almejava, que eu tinha como objetivo na época, não tá longe. E qual é o seu sonho daqui a 10 anos, Aloysio? A D3 Capital indo bem, o Inovante, som de pagamento, a gente está no primeiro passo ali, eu digo que é o primeiro nível de regulado do Banco Central. O objetivo, eu diria que, e eu acredito que não vai demorar muito, mas é ter a minha DTVM, minha distribuidora de títulos de valores imobiliários, acho que para poder fazer a própria administração dos nossos fundos. Não só dos nossos fundos, mas assim, a gente tem muito mercado aí de fundos de investimentos aí que dependem de uma boa prestação de serviço pelos administradores. Hoje eu confesso que hoje eu trabalho com pelo menos 5 ou 6 diferentes. E já fui diretor de 2, então eu sei exatamente quais são as dores que a gente passa no dia a dia. É tempo. É tempo. É tempo. Com certeza, maturação. Não, é tempo, esse é um dos objetivos. Aí eu vou estar numa segunda escala, a primeira escala de regulado, que é a IP, a gente já está, a segunda da SCD a gente já deu entrada, vamos ver se sai. Saindo essa, o próximo passo seria ou a corretora ou a DTVM. Acho que é um dos dois aí, a gente está... É o objetivo, assim, é o crescimento natural. Perfeito. Bacana. Mais alguma perguntinha? Acho que está muito bem respondido. Minhas perguntas aqui também já estão gabaritadas. Luiz, queria te agradecer aí pela participação, pela disponibilidade. Pô, eu que agradeço. Desse tempo que a gente sabe que não caro. está sobrando. Não, nunca foi. E quer deixar um recadinho aí pra galera que está nos assistindo? Aguardem Da o Zero da Zero Educação. Temos novidade, galera. Deixa isso, anotado. tá chegando. Ativa aí no seu celular a notificação do Thiago, Instagram, porque já você vai estar recebendo. 1 ano de trabalho aqui pra gente poder chegar nesse momento. Tá chegando. Tá chegando e vamos chegar com tudo, Vambora. se Deus quiser. Valeu. Galera, até a próxima. Um grande abraço.